Outro subtítulo. Os mindsets mudam o significado de esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que algum de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não. Apenas gostaríamos de ser uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha de chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir sua importância. Reforça a imagem de que o esforço é coisa para os lentos e sugere que, em raras ocasiões, quando os talentosos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levar vantagem. Na verdade, até hoje me lembro do quanto amei essas pequenas criaturas, mas em nada me identificava com elas. A mensagem era a seguinte: se você tiver a infelicidade de ser o menos bem dotado da ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário, e talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até mesmo ao sucesso. Muito obrigada, mas prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduziam a questão a opções excludentes. Ou você tem capacidade ou confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem: se você tiver de se esforçar em alguma coisa, é porque não tem capacidade para fazê-la bem feita. E acrescentam: as coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. E aí tem um cartoon que eu vou ler para vocês aqui. Um fala para o outro: o que aconteceu com você? Haroldo e eu tivemos uma conversa franca. E o que está fazendo? Está fazendo? Lição de casa? Eu não tinha certeza de que tinha entendido este capítulo, por isso repassei minhas anotações do último capítulo e agora estou relendo este. Você faz isso mesmo? Tudo isso mesmo? Bom, agora eu entendi. Eu achava que você fosse esperta. Continuando. Quando eu era uma jovem professora assistente do Departamento de Psicologia da Universidade de Illinois, notei certa noite, ao passar pelo prédio de psicologia, que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns de meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não devem ser tão inteligentes como eu, pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu e também mais trabalhadores. Para mim, uma coisa excluía a outra. E era claro que eu dava mais valor a uma do que a outra. Malcolm Gladwell, escritor e colaborador da revista New Yorker, sugeriu que nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais, obtidas sem esforço, do que às que requerem diligência. Damos a nossos heróis qualidades super-humanas que inevitavelmente concorreram para a sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando seu violino, Michael Jordan driblando e Picasso pintando. Isso retrata fielmente o mindset fixo e estar por toda parte. Um relatório de pesquisadores da Universidade Duke fez uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunos de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade e erudição perfeitas sem ter de se esforçar, ou pelo menos sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Chevalier diz: não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem savoir-faire, uma mistura de know-how e tranquilidade, faz as coisas sem esforço. No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo os gênios
tem que se esforçar para obter resultados. E acrescentariam: o que pode haver de heróico em possuir um dom? Podem apreciar o talento, mas admiram o esforço, pois qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade e a transforma em realização. Outro subtítulo: Seabiscuit. Seabiscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas, o jockey, o proprietário, o treinador, estava de algum modo doente. Mas, graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, transformaram-se em vencedores. Uma nação em dificuldades viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolos do que podia ser realizado por meio da coragem e do ânimo. Igualmente emocionante é a história paralela da autora de Seabiscuit, Laura Hillenbrand. Sofrendo, nos tempos de universitária, de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou, ela frequentemente se via incapaz de agir. Mas alguma coisa na história do cavalo que podia a dominou e inspirou, e dessa maneira ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho do sucesso de Seabiscuit e igualmente do dela. Vistas pelo prisma do mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar sua capacidade e você mesmo como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passam a ser uma excelente narrativa sobre 3 homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito.